Fala galera, tudo bom? Fazendo aqui o IMO líquido hoje, gravando, né, para mostrar para vocês, passar a receita, como que é feito e tal. Então, começando aqui, você vai precisar de um compressor de ar, oxigenador de aquário, certo? Para que o líquido fique sempre oxigenado. Essa minha bomba ela tem capacidade de 1000 litros por hora. Você dividindo por 60, a gente sabe que vai dar mais ou menos 16,7 litros por minuto. Então a gente precisa saber a potência da bomba em litros por minuto. Para quê? A minha bomba então faz cerca de 16 litros por minuto. Com isso eu sei que eu posso fazer no máximo até 16 litros de chá, né, desse IMO líquido ou de chá de humus de composto. Consigo fazer até 16 litros mantendo uma boa oxigenação da água. Então 16 litros por minuto de potência na bomba, eu consigo 16 litros de chá, que é o que eu vou fazer aqui hoje, mais ou menos 15 litros, certo? Então vai precisar de um compressorzinho de ar para oxigenar, você faz de acordo com a sua quantidade. Se o seu compressor tem potência, digamos, 3 litros por minuto, você faz 3 litros de IMO líquido. E no fim pode diluir em até 10 vezes, 20 vezes para cobrir uma área maior caso você precise. Mas o ideal é aplicar sem diluir. Certo? Então, IMO líquido, IMO significa os micro-organismos indígenas, né, nativos, cultivados no KNF. Então são 4 passos desse IMO que se fala, né? O primeiro passo é o cultivo com arroz na mata, né? Deixa por 3 dias por aí a caixinha com arroz, e aí coloniza, aí beleza. Depois desses 3 dias a gente passa para o segundo passo, que é o IMO2, que é esse aqui que eu vou usar hoje, que é misturar o arroz mofado com igual peso de açúcar mascavo demerara, para preservar a coleção. Então aqui a gente tem uma coleção de bactérias, fungos, leveduras dormente, né? Em dormência por conta do açúcar que prende todas as moléculas de água do meio. E aqui a gente vai acordar esses micróbios que estão aqui nessa água durante esse processo. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo do IMO é propagar esses que estavam em dormência aqui em uma pilha de carboidrato, né, de farelo, de trigo, milho, arroz, com serragem de madeira, né? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é misturar o IMO3, que é os micro-organismos já propagados no farelo e madeira triturada, misturar com igual volume de solo nativo, né, do seu local. E aí seria o IMO4. Então tem esses 4 passos. Bom, muito importante que eu diga que o ideal desse processo aqui que eu vou mostrar do IMO líquido é você usar no mínimo o IMO3, né? Que seria o bocashi aeróbio feito com esses micro-organismos, fermenta durante 7 dias, esquenta, todo dia vira, né? Até terminar o processo. Então, esse é o ideal, no mínimo IMO3 e de preferência IMO4. Por quê? Porque assim você vai ter uma microbiologia muito mais robusta, muito mais diversificada. Você vai ter não só bactérias e fungos, como a gente tem aqui, leveduras, como você chegando, por exemplo, no IMO4, você tem nematóides, você tem protozoários, tem os fungos aeróbios, né? Dark septate, os fungos de hifas pretas, né, vistas no microscópio, vão ter se multiplicado, vai ter uma boa população de bactérias muito diversificada. Então esse é o ideal, né? Propagar primeiro num meio sólido para fazer o bocashi aeróbio, IMO3 e IMO4, e aí depois, para cobrir uma área maior, digamos assim, ou por outras razões, para fazer um foliar com os micro-organismos indígenas, para aplicar de via líquida. O IMO3, 4, ele é botado aqui, multiplicado a microbiologia dele, então aplicado via líquida.
Esse IMO líquido, hoje em dia, ele foi, digamos assim, uma receita que o Chris Trump trouxe, né? E hoje em dia o Mestre Cho usa ela. É praticamente assim a receita, a solução mais usada hoje em dia. Mais usada no sentido de mais frequentemente. Então, se você trabalha com KNF no seu cultivo e tal, praticamente semanal ou quinzenal se aplica IMO líquido, por já conter todos os insumos do KNF. Então, que a gente vai falar OHN, FPJ, vinagre, água do mar, tudo isso já vai estar aqui junto com os micro-organismos, certo? Então, por ela ser tão completa, digamos assim, englobar tudo, essa solução hoje em dia vem sendo muito usada como, digamos assim, carro-chefe, né? Em cultivos diversos, aí, de culturas diferentes, seja milho, seja cannabis, enfim. Então vamos lá, vou começar a misturar aqui os ingredientes na ordem que está aqui na tabela que eu escrevi aqui, mas essa ordem não é obrigatório que seja seguido tal e qual, certo? Vou começar pelo OHN. 1 ml por litro, então eu tenho 15 litros de água, vou botar 15 ml de OHN, certo? E aí eu vou explicando. OHN, para quem não sabe, é uma tintura que a gente chama, é uma extração alcoólica de 5 ervas diferentes: angélica, alcaçuz, canela, alho e gengibre. É um remédio, digamos assim, uma panaceia medicinal com muitos compostos, né, benéficos. E a função do OHN aqui nessa solução no IMO líquido é afastar patógenos do meio, né? Suprimir a ação dos patógenos, tornar o meio saudável, incentivar o crescimento e propagação dos benéficos, né? Dos micróbios benéficos que a gente vai estar usando aqui. Então o OHN ele ajuda a manter a saúde do meio, né? Ele suprime a ação dos patógenos ao mesmo tempo que incentiva o crescimento dos micróbios benéficos. Como também todos esses insumos vão afetar as plantas, né? Quando forem aplicados no solo, vai incentivar a saúde do meio. Então botei o OHN, 1 ml por litro, botei 15 ml. Agora vamos botar o suco fermentado de planta. A OHN é nutriente herbal oriental. Então agora vem o suco fermentado de planta, que é o FPJ. FPJ é 2 ml por litro. Então vou botar 30 ml para 15 litros de água. Esse é o FPJ que eu vou usar aqui, que eu fiz com flor de bananeira, mas não importa muito, digamos assim, a planta que você usou, ou mesmo fruta, certo? Não importa tanto, por quê? Porque nessa receita, nessa solução, o FPJ, ou o suco de planta, ou o suco de fruta, ele vai ser para alimentar esses micro-organismos, certo? Mas aí ainda vale, claro, aquela ideia, né? De, por exemplo, se eu tenho aqui um suco fermentado de flor de bananeira, ele é melhor aplicado em plantas que estão em floração, né? Ou frutificação, por se tratar do ciclo nutritivo similar. Mas nessa solução, a ideia aqui realmente do FPJ é servir como um alimento para os micróbios, que ele ainda é bem doce. Então não importa tanto, não é tão necessário que você siga o ciclo nutritivo. Você pode usar seu suco de planta ou seu suco de fruta aqui nessa solução. Mas de preferência sucos de planta ou frutas verdes ou flores, como no caso da flor de bananeira. Agora BRV. BRV significa vinagre de arroz. O vinagre de arroz ele é tradicionalmente usado na Coreia, mas a gente pode usar algum vinagre vivo, caseiro. Você pode fazer o seu vinagre e usar, ou também pode sem problema comprar, certo?
Aqui eu vou usar hoje, por exemplo, vinagre de maçã sem conservantes. Você pode usar vinagre de arroz sem conservantes ou qualquer outro vinagre que não tenha conservantes. Geralmente o que se consegue mais barato em mercantil, mercado, é vinagre de arroz ou de maçã. Então o vinagre vai ser 2 ml por litro. Então vão ser 30 ml de vinagre. Qual a função do vinagre? O vinagre aqui, nessa solução, ele vai equilibrar o pH, vai manter numa faixa que os micro-organismos gostam. Ele vai manter o equilíbrio do potencial de oxidação e redução do meio. Vai, enfim, ajudar de diversas maneiras com os ácidos orgânicos e tudo, equilibrando aqui o meio e ajudando o crescimento dos micróbios, certo? Vamos lá, agora água do mar ou sal marinho. Eu vou usar sal marinho, na verdade eu vou usar o sal rosa do Himalaia que eu tinha aqui. Pilei ele, deixei bem fininho, então são 2 gramas por litro de sal. Então aqui eu tenho 30 gramas mais ou menos de sal para 15 litros de água. E aqui junto também já tem o açúcar que eu já botei. Você vê aqui açúcar mascavo ou demerara, eu já botei o açúcar. E aqui, como a gente vai usar o IMO2, a medida que eu usei de açúcar é 2 ml por litro de água. Então são 30 ml de açúcar. E aí um pouco mais sobre o açúcar, se você for fazer esse IMO líquido com IMO3 ou 4, você vai botar o açúcar de acordo com o peso do IMO3 ou 4, certo? Então quando eu for falar do IMO aqui, o IMO3 ou 4 no caso, ele é usado em mais ou menos 2,5% do volume total. Então aqui a gente tem 15 litros de água, 2,5% do volume total daria em torno de 400 ml do IMO3 ou 4. E aí você, no caso, se fosse usar, iria pesar esses 400 ml de IMO3 ou 4, ver o peso, e aí metade desse peso você usa de açúcar. E aí qual a função deles, né? O sal marinho, né? O sal integral, o sal cru, ele fornece vários e vários minerais, né? Que são catalisadores para a produção de enzima dos micro-organismos durante o seu crescimento aí na solução. Enquanto o açúcar é uma fonte de alimento de fácil acesso, né? Carboidratos simples que vão ser rapidamente consumidos aí pelas bactérias e pelos fungos também. E aí vão consumir esse alimento e vão se multiplicar nessa solução. Se você não tiver açúcar, o açúcar é o básico da receita, ele é recomendado nessa receita, o mascavo ou demerara. Mas se você não tem o açúcar, você pode substituir por farelo de trigo ou por melaço ou por farelo de aveia, certo? Alguma fonte de carboidrato desse tipo, farinha de aveia, algo assim. Mas o ideal, assim, recomendado é o açúcar, certo? E água do mar, se eu tivesse água do mar, eu poderia usar ao invés do sal, né? Iria usar 50 ml de água do mar por litro de água. Então aqui em 15 litros de água eu usaria 750 ml de água do mar. Ok? E aqui ácidos úmicos. Ácidos úmicos são recomendados também. Eles são muito bons porque incentivam o crescimento dos fungos aeróbios, né? Formadores de hifas. Mas eu não tenho, então não vou incluir. Assim, apesar de ser muito recomendado, não é estritamente necessário você usar. Se você usar, você usa, né? Se não, pode ignorar. Então, ácidos úmicos, se eu tivesse um ácido úmico puro, concentrado, né, extraído da leonardita, como tem vários aí que se vende hoje no mercado, bastaria 2 ml por litro. Caso você tenha, por exemplo, o chamado chorume, né, o do minhocário, da composteira, que chama de biofertilizante, né, aquele líquido preto, que é rico também em ácidos úmicos, poderia usar em até 4, 5 ml por litro de água, certo? Então eu usaria aqui
cerca de 60 ml do chorume, biofertilizante da composteira, para incrementar os ácidos úmicos aqui, né? Se eu tivesse, mas não tenho, então não vou incluir. Então agora a gente já misturou todos os insumos, o sal que dá os minerais, o açúcar que dá o alimento de fácil acesso para as bactérias e para os fungos, para as leveduras, o vinagre que equilibra o pH da solução, o FPJ que também é um alimento doce, o OHN que dá a saúde do meio, né, digamos assim. E agora a gente vai introduzir os micro-organismos, né, que são os caras aqui. Então, IMO vai ser micro-organismos indígenas nativos, uma colher de sopa para cerca de 10 litros do IMO2, que é o que a gente vai estar usando, certo? Então tá aqui o IMO2. Esse daqui só é uma coleção de IMO2. O ideal, eu já falei no início do vídeo que o ideal não é nem fazer com IMO2, né? Que seria com o 3 ou com o 4. Mas se você não pode, por qualquer motivo que seja, se você chegou até o IMO2, parabéns e não desista, né? Você pode sim usar, é um recurso muito valoroso, uma microbiologia indígena nativa da sua região, adaptada ao seu clima, e que você pode usar aqui dessa forma, né? A melhor forma de usar o IMO2 é com essa solução. E bom, o ideal seria vários IMO2 diferentes. Então, digamos, coletei micro-organismos do bambuzal, coletei de uma mata fechada, preservada, coletei de um capinzal, de uma região mais dominada por gramínea. Então você coleta em vários pontos diferentes e aí vem com essas várias coleções, esses vários IMO2 e junta nessa solução, né? Porque aí você tem maior diversidade, mais tipos de bactérias, de fungos que vão trabalhar aí quando você aplicar, certo? Então aqui é uma colher de sopa para cerca de 10 litros, aqui tem 15 litros, eu botei uma colher de sopa bem cheia, certo, de IMO2. Se você fosse usar vários IMO2 diferentes, a quantidade continua a mesma, então digamos assim, uma colher de sopa grande é o suficiente. Se você tivesse 3 IMO2 diferentes, você poderia dividir essa quantidade por 3, entendeu? Então seria uma colher de chá de cada um dos 3, e isso no final daria uma colher de sopa grande, certo? Então o IMO2 ele é um pouco grudento assim, né? Então o ideal não é você jogar ele já na solução, o ideal é você pegar aqui, já pega o líquido aqui e a gente vai vir aqui ver como é que eu faço aqui para vocês verem. Aqui só para vocês terem uma noção do que é que eu estou fazendo. Eu vou pegar e vou esmigalhando aqui aos poucos o IMO2 nessa água dentro do copo, para que ele solubilize bem, para que ele solte bem dentro dessa água, para quando for para o líquido todo, para o balde, ele já está bem distribuído, já está bem mastigado, não vai ficar pedaços inteiros, né? A gente garante que ele esteja bem diluído, total, para que quando chegar já mistura bem na água por inteiro, certo? Para evitar desperdício também, né? Que assim a gente tem uma eficiência maior. Então deixa eu segurar aqui. Vai esmigalhando com os dedos, ó, para você ter certeza que soltou tudo, que diluiu bem. Vai ficar só os caroços de arroz, né? Então pronto.
Então aqui diluí o IMO2 na água, certo? Só o arroz aqui no fundo do copo. E agora eu vou botar esse líquido pro balde. Eu vou só coar, porque eu não quero que esse arroz, que às vezes ele fica um pouco grudado, que ele grude nas minhas mangueiras de oxigenação, que depois eu vou ter que limpar. Então o que eu faço é só passar por uma peneira, para que já vá só o líquido, e o que tiver de sólido já fica na peneira. Mas isso não é necessário, tá? Você pode simplesmente botar aqui todo esse arroz, já incorporar aqui no líquido todo. Mas eu vou fazer esse processo só para evitar na hora da limpeza ficar melhor para mim, facilitar, certo? Então aqui o arroz, ó, já foi diluído, já mandamos para a água. E é isso. Só um momento rapidinho. Então pronto, com isso temos tudo pronto. Os micro-organismos agora vão começar a se multiplicar. A gente vai esperar 36 horas para aplicar essa solução. O que é que acontece? Essa pequena quantidade de IMO2 que a gente usou, de micro-organismo, vai se multiplicando ao longo do tempo. Com cerca de 18 a 24 horas, você vai começar a notar que o cheiro da solução começa a mudar, porque esse período é o pico de crescimento das bactérias, com 18 a 24 horas. Então você sente o cheiro aqui no início agora. Ainda tem um cheiro um pouco ácido, algo assim. E aí com 18, 24 horas você vai ver que o cheiro já está começando a ficar adocicado, já está fermentando, né? E aí com 36 horas, quando você for sentir o cheiro, você vai ver que mudou mais ainda e, digamos assim, tá ainda mais doce, né? Tá ainda mais com cheiro de mofo, com cheiro de levedura, com cheiro de terra de mata. E isso é um indicativo de que os micro-organismos se multiplicaram bem e que já está no ponto de aplicar. Então, em geral, 36 horas, a menos que a temperatura seja bem mais fria, você espera 48 horas. Mas em geral, 36 horas você aplica. Então, estou preparando aqui hoje 7 da noite, vou aplicar 7 da manhã de amanhã no outro dia, certo? 36 horas. Então, o que é que ainda pode se adicionar, né? Depois dessas 36 horas de oxigenação, em que os micro-organismos vão ter se multiplicado, vão ter consumido o substrato, o açúcar que foi fornecido para eles e, digamos assim, a comunidade microbiana se estabeleceu, se diversificou, se propagou, a gente pode adicionar como opcionais alguns insumos do KNF. Por exemplo, e aí de acordo com o ciclo nutritivo, né? Então se você vai aplicar, sei lá, na sua bananeira, no seu milho, e a sua cultura está precisando de nitrogênio, está numa fase do período vegetativo, está crescendo apenas galhos e folhas, e você sente que pode dar um pouco a mais de aminoácido, de nitrogênio, você adiciona 1 ml por litro do FAA, né? FAA, aminoácido de peixe, ou Alkfish, né? Que se for o que você tem, né? Isso após as 36 horas, certo? E aí, caso a planta esteja na floração, iniciando floração, em meio de floração, você dilui o fosfato de cálcio solúvel, né? Que é o WCP do KNF. Se a planta está em frutificação, você dilui o cálcio solúvel, né, que é o WCA. E aí, por exemplo, se você está combatendo patógenos, se a planta está com doença, o solo está com doença seja qual for, seja de bactéria, seja de fungo, patógeno, nematóide, desordens em geral, em termos de saúde de solo e planta, você pode adicionar lactobacilos, 1 ml por litro. Certo? Esses são todos opcionais
e são adicionados somente após as 36 horas, de acordo com o seu propósito e com a necessidade das suas plantas, né? Aí é você que vai dizer o que é que precisa, o que é que não precisa, o estágio que elas estão, o que é que elas estão pedindo e por aí vai, certo? Então é isso. É aplicado com 36 horas. Essa solução não pode ser armazenada, certo? Não pode ser armazenada. Não pode. Porque ela é uma solução em que a microbiologia se multiplica e após essas 36 horas chega num auge, digamos assim, num pico. Nesse pico, os micróbios cresceram tanto em número quanto em termos de diversidade. Então a gente tem vários tipos de bactérias, vários tipos de leveduras e por aí vai. Quando vai passando dessas 36 horas, se a gente for esperar, esse balanço, esse equilíbrio da comunidade microbiana vai se perdendo. Vai se perdendo diversidade, vai se tornando cada vez mais dominado por uma coisa só. Então você não vai mais ter aqueles vários tipos de bactéria, aqueles vários tipos de fungo, a solução perde a qualidade. Então por isso, nunca armazenar e sempre prestar atenção de aplicar após esse horário, né? Após esse tempo estimado de multiplicação dos micro-organismos. Essa solução ela é aplicada, o máximo, a frequência máxima de aplicação é semanal. Pode ser também a cada 15 dias, como pode ser a cada mês, certo? Isso depende muito das condições do solo, condições das plantas, certo? Essa solução é ótimo foliar, muito boa para foliar, para proteger as plantas, né, com os micróbios, tratar doenças via foliar, como também é muito boa para solo, para aplicar no solo. É uma maravilha também, certo? Muito boa. E aí, digamos assim, que era mais que eu tinha para falar, vamos ver. Ela pode ser diluída caso tenha necessidade, certo? De preferência ela é aplicada sem diluir. Então, do jeito que está aqui essa solução, pura mesmo, você já pegaria o regador e aplicaria no solo ou foliar, pura, é o ideal. Mas se você precisa cobrir uma área maior, você pode estar diluindo em até 10 vezes ou no máximo 20 vezes. Então, se você tem uma bomba que não é potente, digamos assim, a sua bomba é aquelas pequenininhas de aquário, né? Faz 3 litros por minuto. Você pode preparar 3 litros de MO líquido e após as 36 horas, quando você for aplicar, esses 3 litros você pode diluir em 10 vezes, ou seja, em 30 litros de água, ou até 20 vezes, 60 litros de água. E com isso você distribuiria para um volume muito maior de solo, né? Ou um volume muito maior de foliar. Cobriria mais plantas. Mas ideal é ele puro, dessa maneira. Porque os insumos já foram diluídos, então tá só no ponto de aplicar e ser feliz. Geralmente as plantas respondem muito bem, ficam com as folhas para cima, assim, bem saudáveis, né? E aí você pode estar intercalando, né, o IMO líquido com um chá de composto, né, o seu chá de humus. Qual é a diferença? Bom, esse IMO líquido aqui nosso, que eu usei IMO2, o IMO2 ele é mais rico em bactérias e fungos, né, em leveduras. Então esse chá ele também vai ter mais bactérias e fungos, leveduras. Já no chá de composto, um chá de humus de minhoca ou composto termofílico, você vai ter maior número, por exemplo, de protozoários. Protozoários é muito importante para a teia de micróbios do solo, porque eles predam bactérias, né? Eles ciclam nutrientes. Então, digamos assim, você aplica o IMO líquido que está inoculando bactéria e fungo no solo, que vão trabalhar junto com a planta armazenando nutrientes. A planta manda o sinal, diz o que é que precisa, a bactéria, o fungo vai lá e pega o que a planta pediu e armazena no corpo deles. Quando você aplica o seu chá de composto com os protozoários,
Os protozoários, por exemplo, vão lá, comem aquelas bactérias que estavam na raiz e liberam esses nutrientes para as plantas absorverem em forma iônica solúvel, né? Então é assim que funciona a fertilização na natureza, né? É através dos micróbios, nutriente em forma iônica solúvel na natureza se tem através dos micróbios, através dessa interação, dessa cadeia predatória, né? O protozoário come a bactéria, o nematóide come o fungo e o nutriente vai sendo liberado para a planta. E é isso, gente. Já fiz várias vezes essa solução, sempre gostei dos resultados, apesar de usar o mesmo usando o IMO2, que é um dos primeiros passos, né, do IMO, do KNF, ainda assim essa solução traz bons resultados. Então isso é impressionante, apesar de ser muito simples, apesar de ser iniciando assim o processo, né, que o KNF é um caminho longo a percorrer, mas apesar de simples, apesar de inicial, essa solução é muito potente, é muito valorosa. E para quem está começando, fica aí a dica. E é isso. Boas práticas, tudo de bom. Tamo junto, abraço. Valeu, galera.